Bom dia, pessoal. Vamos começar nossa aulinha de física de hoje, dando continuidade ao nosso estudo de movimento, certo? Nas nossas últimas aulas, a gente estudou vários tipos de movimentos diferentes, retilíneos, sem qualquer característica especial, simplesmente analisando o que acontecia quando eles tinham uma velocidade constante, certo? Então, quando eu tenho um movimento em linha reta numa velocidade constante, que foi o que a gente chamou de movimento retilíneo uniforme, e depois, quando a gente tinha uma velocidade que variava de uma maneira padronizada, variava sempre com a mesma variação. Então, por exemplo, eu tenho um objeto que ele está se deslocando com uma velocidade de 10 metros por segundo, aí depois de um segundo vai para 20 metros por segundo, depois de um segundo vai para 30 metros por segundo, e assim vai. Esse aumento ou a redução são sempre seguindo o mesmo padrão. A gente diz que esse movimento é um movimento uniformemente variado. Ele varia, mas ele varia de maneira uniforme. Então, foram os dois movimentos que a gente já estudou. O que a gente vai ver na nossa aulinha de hoje, na verdade, é um estudo específico, é uma variação do movimento uniformemente variado. Vocês vão perceber o seguinte, a matéria que eu vou passar para vocês, ela é cheia de formulazinhas, certo? A fórmula da altura na queda livre, a fórmula do não sei o que, a fórmula não sei o que. Mas a grande verdade é que nenhuma dessas fórmulas é importante de verdade, desde o momento que eu sei o movimento uniformemente variado. Porque tudo que a gente vai ver aqui, na verdade, é pegar o movimento uniformemente variado, que é o movimento em que eu tenho uma aceleração constante, e aplicar esse movimento na queda livre, porque a queda livre é justamente um evento, um movimento, que eu tenho aceleração constante. Porque qual é a aceleração que existe na queda livre? A aceleração da gravidade. A gravidade puxando os corpos para baixo, certo? Então, o que a gente vai ver basicamente é isso, são esses movimentos verticais. Eu solto um corpo e deixo ele cair, ou se eu jogo um corpo para cima, para ele ir lá para cima e depois cair. Esse é o tema da nossa aulinha de hoje. Beleza? Então, vamos começar aqui. Lembrando, gente, que se eu explicar alguma coisa que não fez muito sentido, vocês não estão entendendo, fiquem à vontade para me perguntar. Pode mandar dúvidas aqui no chat, que aí, de tempos em tempos ali eu dou um alt tabzinho nos slides e venho aqui para ler. Ou, se eu não ver o chat na hora, pode desbloquear o microfone e perguntar também, que eu estou aqui para isso. O legal de vocês estarem assistindo ao vivo é justamente ter essa possibilidade de vocês tirarem as dúvidas de vocês. Ok? E quem está assistindo depois também a gravação, não tem problema nenhum. Não entendeu, manda para mim lá no fórum ou manda no privado e a gente vai tirando essas dúvidas juntos. Ok? Então vamos começar o nosso estudo de movimentos verticais no vácuo. Aqui ó, a gente tem um exemplo ó, de uma bolinha sendo lançada, ó, a bolinha em queda livre. Vou botar o meu apontador aqui, laser. Ó, eu tenho uma bolinha aqui ó, em queda livre. E a gente vai perceber ó, que a cada segundo que passa, o deslocamento da bolinha em relação ao chão é maior. Ela está aqui, em um segundo ela andou um pouquinho, aí passa mais um segundo, ela já andou mais, passa mais um segundo, ela já andou mais. Daqui para cá, olha quanto que ele já está se deslocando mais a cada segundo. Por que isso acontece, gente? Porque quando um corpo, quando ele está em queda livre, ele está sofrendo a ação da gravidade. E o que a gravidade faz é fazer com que a velocidade desse corpo caindo seja cada vez maior. Essa é a ação da gravidade, certo? Ela aumenta a velocidade do corpo que está caindo. Então, quanto mais você cai, mais rápido você cai. A lógica da queda livre é essa, certo? Então, para a gente entender a queda livre, a queda livre ela é sempre um movimento uniformemente variado. Por quê? Porque você está caindo em direção à Terra, logo caindo com a gravidade agindo sobre você. Sempre que a gente estiver falando de uma queda na superfície do nosso planeta, a gente usa a gravidade do planeta Terra, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado, e normalmente nos probleminhas, gente, a gente usa 10. Então, se não tiver nada falando no probleminha de valor e tal, a gente sabe que é para usar o 10.
É o valor normal que a gente utiliza. Só quando o problema aqui é uma coisa muito mais exata, que aí ele dá um valor com mais casas decimais. Normalmente a gente só usa o 10 e dá tudo certo. Só que, de novo, isso é a gravidade da Terra. Essa gravidade varia de acordo com a massa do planeta que a gente está calculando. Então, por exemplo, se a gente estivesse fazendo o mesmo probleminha de queda livre na Lua, ao invés de usar o 10 como aceleração da gravidade, eu usaria 1,6. Se fosse em Júpiter, que tem uma massa muito maior, 22,9. Se fosse em Marte, 3,72. Se fosse no Sol, que é o maior corpo do nosso sistema solar, é o corpo que tem mais massa em todo o sistema solar, seria 274. Olha que loucura, gente. A gravidade no Sol é mais de 27 vezes maior do que a gravidade na Terra. Certo? Beleza? Então, isso é uma queda livre, é um movimento uniformemente variado, onde a aceleração é a aceleração da gravidade. Tudo bem? Dúvidas? Só colocar ali no chat, beleza? Se vocês tiverem entendido tudo, só vai falando, ó, tá fluindo, que eu vou saber que vocês estão entendendo. Agora, gente, vamos para a equação horária da velocidade na queda livre. Gente, o que é o importante aqui? É a gente entender que todas as equações da queda livre, elas são variações das equações do movimento uniformemente variado. Então, ó, no movimento uniformemente variado, a gente tem a fórmula da vó atrás do toco, ó. Via vó atrás do toco, né? V é igual a V0 mais A vezes T. Velocidade é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Essa é a fórmula da vó atrás do toco. É a fórmula da velocidade no movimento uniformemente variado. Quando eu quero adaptar ele para queda livre, o que eu faço? Velocidade inicial é 0. Por quê? Porque quando o corpo está em queda livre, ó, ele estava paradinho aqui, ó, vocês estão vendo, ó. A tesoura está paradinha aqui. Qual a velocidade inicial dela? 0. Quando eu solto ela, que ela começa a ganhar uma velocidade. Certo? Então, ó, velocidade inicial, eu substituo para 0. E a aceleração? O que a gente viu aqui, ó? A aceleração é sempre a aceleração da gravidade, ó. A aceleração aqui vai ser o meu g. Então, no lugar do A, eu coloco g. Olha como é que fica a minha fórmula da queda livre, ó. Velocidade é igual a gravidade vezes tempo. Só isso, mais nada. Então, eu quero saber qual a velocidade da minha tesoura 3 segundos depois que ela caiu. Eu vou pegar 3, que é o tempo, vezes a gravidade, que é 10. Vai ter 30 metros por segundo. Só isso, mais nada. Ah, eu quero a velocidade da tesoura 10 segundos depois que ela começou a cair. 10 vezes 10, 100. Ah, não, eu quero 15 segundos depois que ela caiu. 15 vezes 10, 150. Só isso. Molezinha. Beleza? Tranquilo? Tá fluindo, galera? Equação horária da velocidade está feita, vamos para a equação da posição, gente. A equação da posição é a famosa equação do sorvetão, né? Ó, sorvetão. Se eu quero saber a minha altura de queda, gente, ó, eu quero saber a distância que eu caí. A distância é o quê? É o ponto de onde eu saí até o ponto onde eu cheguei. É a diferença entre as duas posições, certo? Então, ó, eu pego a minha fórmula do sorvetão, ó, que é a evolução da fórmula do sorvete, né, que a gente tinha lá no movimento uniforme, e aí eu vou simplesmente pegar, ó, a minha posição inicial, ó, meu S vai ser a minha altura, certo? Minha posição inicial, minha velocidade inicial, ó, são nada. Eu quero contar é a partir daqui. Então, só vai importar para mim, ó, a aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Mas a aceleração não é o g, ó, não é a gravidade. A minha altura é o quê? G vezes t ao quadrado dividido por 2. Só isso. Ah, eu quero saber a minha tesoura, quantos metros ela percorre se ela cai por 2 segundos. Ok? Ó, eu quero saber quantos metros ela percorre se ela cai por 2 segundos. Eu vou fazer, ó,
2 ao quadrado, 4, vezes 10, 40. Dividido por 2, 20. A tesoura, caindo por 2 segundos, ela cai 20 metros. Se eu jogar ela daqui do alto do prédio, ela vai fazer 20 metros em 2 segundos. Ok? Aí, se fosse 3 segundos, seria 9 vezes 10, 90, dividido por 2, 45. De 20, ele iria para 45 metros, certo? Perceba que realmente, ó, é como a gente viu lá no começo. Ó. Quanto mais segundos vão passando, maior é a distância que eu percorro na minha queda. Ó. Ok? Com 1 segundo, eu percorro 5 metros. Aí, com 2 segundos, eu já percorri 20 metros. Com 3 segundos, eu já percorri 45 metros. Com 4 segundos, eu já percorri 80 metros. E assim vai. Certo? Beleza? Chegamos aqui. Por último, porém não menos importante, temos a equação de Torricelli sendo aplicada na queda livre. O que é a equação de Torricelli, gente? É aquela equação do vovô viu vovó mais 2 amigas num triângulo sentimental. Ó, vovô V ao quadrado, vovó V0 ao quadrado, mais 2A, 2 amigas, triângulo é o delta, sentimental, delta S. Delta S é o deslocamento, não é, gente? O deslocamento, ó, é a altura que ele caiu. O A é a aceleração. Vai virar G, que é a minha gravidade. E o V0 a gente já viu que é zero. Então não tem nada. Olha que legal. Acabou. Como que eu uso a equação de Torricelli na queda livre? Eu faço velocidade ao quadrado é igual a 2 vezes G vezes H. Só isso. Mais nada, seus bonitos. É só pegar aqui agora, substituir. Beleza? Vamos agora para o lançamento vertical para cima. Então, ó, isso aqui, gente, é a minha queda livre. A queda livre é só isso. Voltei e as coisas acontecem. O que é importante a gente saber com relação à queda livre, galera? Vamos lá, ó. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui para gente. Como é que eu faço para escrever? Não faço. Não faço, né? Vou fechar aqui, então, e vou abrir no slide, beleza? Ó, fechei aqui. Deixa eu abrir nos slides para poder escrever aqui para gente. Beleza? Ó, vamos lá. O que é importante eu saber sobre a queda livre? A queda livre, ela é igual a um movimento uniformemente variado. Porém, na queda livre, eu tenho a velocidade inicial igual a zero, o delta S igual a H e a aceleração igual a G. É só eu fazer essas substituições aqui, ó. Tá feito o meu probleminha. Eu pego todas as fórmulas, ó. O que eu faço aqui? Eu pego todas as fórmulas do movimento uniformemente variado e substituo, ó, a velocidade inicial por zero, o deslocamento, ΔS, por h, que é a altura, e o a, que é a aceleração, por g, que é a gravidade. Beleza? Isso é a minha queda livre. Tudo bem até aqui, pessoal? Vocês estão conseguindo acompanhar? Dúvidas? Beleza. Vamos lá. Agora, ó, partindo para a próxima parte. Vamos para o lançamento vertical para cima. No lançamento vertical para cima, gente, o que acontece é o seguinte, ó. Agora, eu tenho o meu corpo, ele já não está lá em cima, igual era antes, igual a minha tesoura estava antes, ela está embaixo. Eu jogo ela para cima, ela sobe, 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 até parar
e começar a cair, certo? Na prática, gente, continua sendo um movimento uniformemente variado. Só que agora eu tenho um deslocamento de subida, que eu estou contra a aceleração. Pensa bem, a aceleração está empurrando o corpo para baixo. Eu joguei o corpo para cima. Então eu estou fazendo um movimento que está contra a aceleração, um movimento que está freando, né, que a gente já aprendeu lá na nossa segunda aula, que é o que a gente chama de movimento retardado, porque ele está retardando o movimento. E aí, no instante exato em que ele está na altura máxima, a velocidade dele para completamente, vira zero, e a partir daí ele começa a cair. E aí vira uma queda livre comum, do jeito que a gente acabou de ver ali atrás, certo? Então, ó, eu tenho duas coisas diferentes acontecendo. Eu tenho uma velocidade inicial agora, minha velocidade inicial não é zero mais, o corpo está subindo, 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 a velocidade vai diminuir, diminuir, diminuir. Na altura máxima, a velocidade é igual a zero, e a partir da altura máxima começa um movimento de queda livre. Beleza? Basicamente isso. Então, vamos ver como que isso se aplica dentro das fórmulas do movimento uniformemente variado. Então, ó, vamos fazer igual a gente fez ali com a queda livre. Vamos descrever aqui as diferenças. Eu sei que o lançamento vertical, ó, no lançamento vertical, a minha aceleração agora ela vira menos g. Felipe, mas por que a gravidade agora fica negativa? Porque agora o meu movimento, ó, é contra a gravidade. Olha só, a gravidade não é para baixo, o meu movimento inicial é para cima. Por isso que eu coloco a gravidade negativa. Porque eu vou diminuir a velocidade. Depois ele vai começar a cair com uma velocidade negativa direto. Certo? Então, ó, na queda livre, eu boto minha aceleração valendo g. Porque o único movimento que eu tenho é para baixo, que é na direção da gravidade. Agora, no lançamento vertical, eu coloco menos g, porque o meu movimento é contrário à aceleração da gravidade. Beleza? Mas o que eu tenho? Ó? Eu tenho que, na altura máxima, v é igual a zero. Então, ó, essas são as coisas que eu sei do meu lançamento vertical. Ó. Que A é igual a menos G e que na minha altura máxima, né, meu ΔS, a gente sabe o que? Ó, a altura é ΔS, né? A altura máxima é o que a gente chama de H máximo. V é igual a zero. Beleza? Então, vamos analisar aqui as fórmulas, sabendo essas características do lançamento vertical. Primeiro, equação horária da velocidade. Ó. Vamos lá. Agora eu tenho uma velocidade inicial, certo? E eu tenho aceleração e tenho tempo. O que eu posso fazer, gente, substituindo aqui ó, a minha aceleração por menos g, é calcular o tempo que eu demoro para subir. Porque pensa bem, ó, vamos pensar aqui. Eu quero calcular o tempo de subida, certo? O meu tempo de subida é o tempo que eu demoro para alcançar a minha altura máxima, vocês concordam? É o tempo em que eu demoro para fazer com que o meu V fique zero. Então, ó, no meu tempo de subida, V igual a zero. Se eu substituo isso ó, na fórmula da equação horária da velocidade, olha o que acontece. Ó. A equação horária da velocidade é a fórmula da avó atrás do toco, né? Via avó atrás do toco, certo? Mas o a gente já viu no slide passado, ó, que eu posso transformar em menos g. Então vai ficar menos g. Só que o meu v não é zero, ó, eu substituo aqui por zero.
No momento que eu substituo por zero, eu posso passar o meu t para o lado de cá, e aí ele fica positivo. Fica t vezes g igual a v0. O g eu passo dividindo, o t é igual a v0 sobre g, que é a fórmula que a gente viu ali. Ó. Como que eu calculo meu tempo de subida? Como que eu calculo meu tempo de subida? Eu pego a velocidade inicial e divido pela gravidade. Ah, Felipe, quanto tempo demora para a tesoura chegar no topo se eu joguei ela para cima com velocidade de 3 metros por segundo? Eu vou fazer o quê? 3 dividido por 10, que é a gravidade. Ah, demora 3 décimos de segundo, 0,3 segundos. Beleza? Ah, e se eu joguei ele para cima com a velocidade de 50 metros por segundo? Vai ser 50 dividido por 10, 5 segundos. Só isso. Mais nada. Beleza? Tudo bem até aqui, pessoal? Seguindo em frente, temos a equação horária da posição. Equação horária da posição, mesmo esqueminha, ó. É só substituir os valores aqui, ó. Meu S menos S0, meu delta S vira H, e o A vira menos G. Tá aqui, ó. V0 mais T menos G, T ao quadrado sobre 2. Mais nada, só fiz as substituições e, a partir daí, a gente aplica nos probleminhas. E, por último, porém não menos importante, a equação de Torricelli. A equação de Torricelli, gente, ela pode ser usada para calcular a altura máxima. Por quê? Ó? Vamos ver aqui. Ó. Olha o que acontece quando eu quero calcular a minha altura. Ó, quando eu quero calcular a minha altura máxima. A gente viu lá atrás, ó, que a altura máxima acontece quando V é igual a zero, não é isso? Então, o que eu vou fazer é isso aqui, ó. Vou pegar a equação do Torricelli. Ó, a altura máxima implica que V é igual a zero. Pego a minha equação de Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes delta S. E faço as transformações. Primeiro, vamos fazer as transformações para fazer isso aqui virar uma queda livre. Para virar uma queda livre, ó, eu troco A por menos G. Então, aqui vai ficar G, vai ficar menos. E o delta S eu posso trocar por H, certo? Agora, ó, o V na altura máxima não vale zero. No lugar do V aqui, ó, eu coloco zero. Molinho, molinho. Pego esse menos 2GH, troco de lado, passo ele para o lado de cá do igual. A equação vai ficar 2 vezes G vezes H igual a V0 ao quadrado. O 2G que está multiplicando, ó, eu posso passar dividindo. H vai ser igual a V0 ao quadrado dividido por 2 vezes G. Está feito. Isso é qual altura? É a minha altura máxima. Beleza? Feito, bonitos. É só isso. Fechamos aqui nossa matériazinha de hoje. Aplicamos as fórmulas, certo? Nosso conteúdo encerra por aqui. E aí eu vou passar para vocês uma listinha de exercícios. Eu vou postar para vocês na semana que vem uma listinha de exercícios, onde a gente vai aplicar essas fórmulas na resolução dos lançamentos verticais, beleza? Então vejam essa aula de novo, revejam com bastante calma. Na hora que vocês estiverem fazendo exercício, se vocês quiserem, voltem aqui, revejam novamente e, se surgir alguma dúvida,
manda para mim, pode mandar no privado, pode mandar lá no fórum, do jeito que vocês quiserem, tudo bem? Alguma dúvida, gente, manda aí no chat que eu já tiro agora, se vocês quiserem. Senão a gente vai encerrar por aqui a nossa aulinha. Beleza? É isso, pessoal. Tá feito, então. Finalizamos por aqui. Um beijinho para vocês. Tchau, tchau.